Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se, que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedade, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivam, que é o terceiro mês, e segundo tanto quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em guinetes criados na caudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta, que determinava a proclamação do edito em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em guinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Oremos ao Senhor. Eterno Pai, nós estamos chegando ao fim deste livro maravilhoso que o Senhor nos legou sobre inspiração do Teu Santo Espírito. Estamos chegando ao desfecho desta história que aconteceu há tantos e tantos anos atrás nas terras da Média e da Pérsia. Nós estamos começando e estamos vendo o Senhor agindo em favor do seu povo. Nós estamos vendo o Senhor intervindo na história uma vez mais para guardar e libertar o seu povo das mãos dos seus inimigos. Nessa noite, Senhor Deus, quando nós colocaremos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma a examinar a Tua Escritura, mais uma vez nós suplicamos, dai-nos graça, dai-nos porção do Teu Santo Espírito, dai-nos da Tua sabedoria, ó Deus, para que possamos compreender a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa, a fim de vermos e entendermos que o Senhor, através de uma boa catástrofe realizada há mais de 2000 anos atrás, nos salvou, nos redimiu e faz de novo de nós hoje, Teu povo, salvo exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém
e amém. Uma das obras-primas mais belas e lidas da literatura é a saga conhecida como O Senhor dos Anéis, de Tolkien. Talvez você já tenha lido, talvez você conheça, talvez você já tenha visto os filmes, talvez você já tenha tido algum contato com esta saga que entrou para a história deste homem que nos legou essa obra-prima. Muitas coisas são interessantes nos livros escritos por Tolkien. Muitos são os detalhes que nos chamam a atenção, que de certa forma nos prende naquela história. Alguns conceitos até mesmo cristãos ali que vão se desfazendo diante dos nossos olhos e nós vamos compreendendo uma obra gigantesca, bela, muito bem pensada e arquitetada por aquele homem. Porém, dentre todos os detalhes que nós encontramos nesta saga, há uma entre elas que eu considero a mais interessante. É a criação de um termo e de um estilo da literatura que ficou conhecido como eucatástrofe. Isso surge através das literaturas de Tolkien, principalmente do Senhor dos Anéis. Quando nós falamos de uma eucatástrofe, nós estamos falando de eventos súbitos, eventos que acontecem de repente e mudam completamente o roteiro final de uma história, de forma que a personagem principal não seja vencida pelo mal, de forma que no final das páginas, no final da história, quem triunfe é o bem, é o mocinho e não aquele que é o mal. Em outras palavras, são eventos surpreendentes, eventos inesperados, eventos que nós não conseguimos perceber enquanto estamos lendo todos os capítulos da história, mas que de repente acontecem e que fazem com que as coisas terminem bem. Neste sentido, eucatástrofe é uma boa catástrofe que altera todas as coisas. Uma catástrofe diferente daquela que nós estamos acostumados a pensar. Uma catástrofe que não é negativa, mas que é positiva e que resulta em efeitos, em frutos bons. Alguns exemplos para que você entenda do que eu estou dizendo. O gol feito no último minuto de jogo pelo pior jogador do seu time do coração, que lhe permite comemorar o título tão sonhado. Talvez você esperava que aquele gol fosse feito pelo craque, pelo camisa 10. Mas entra aquele que você considera como bagre, e é o bagre que faz o gol que te dá a alegria de comemorar um título do seu time do coração. Ou, por exemplo, o policial que consegue salvar o mocinho no último segundo da história, com uma ideia mirabolante, com uma ideia surpreendente, com uma ideia fora da caixa que não é comum de se pensar. O último remédio prescrito pelo médico que surte o efeito desejado quando todas as outras opções se acabaram e você não tem mais esperança de ser curado, mas então, da noite para o dia, o último remédio faz o efeito e você tem esperança de cura ou de vida. Todos estes são exemplos de eucatástrofes, eventos catastróficos que geram o bem e não o mal. Nas últimas semanas nós vimos que a situação dos judeus na Pérsia e na Média não era lá das melhores. Nós vimos que a situação deles era muito dramática. Eles estavam possuídos pelo medo e pelo terror de serem aniquilados, de serem totalmente destruídos, de serem mortos. Os seus corações encontravam-se pesados e aflitos porque o dia da destruição estava chegando. Quando nós olhamos para este livro e nós já percebemos isso, o sentimento era de derrota. O sentimento era de que eles haviam perdido. A única certeza da qual eles tinham era que a morte iria chegar, ela iria aproximar e não havia para onde correr. Você deve se lembrar que aquilo que dominava a vida dos judeus até este momento era pranto, era choro, era jejum e era lamento, como nós encontramos nos capítulos 5 e 6. Entretanto, desde o capítulo 5, nós percebemos sinais de uma eucatástrofe, de uma boa catástrofe que estava para acontecer na vida dos judeus. Deixa eu refrescar a sua memória um pouquinho. Nós vimos Esther decidindo interceder junto ao rei pelo seu povo. Nós vemos Esther dispondo o seu coração, mesmo que para isso perdesse a sua vida, para tentar alcançar livramento para o seu povo. Nós vimos o coração do rei Assuero como nunca antes,
totalmente rendido aos pés de Ester. Nós vimos o seu coração envolvido e movido por um amor tão grande por Ester, que ele estava disposto a entregar metade do seu reino para a sua rainha. Nós vimos no capítulo 6, Amã, o inimigo dos judeus, aquele que pensava que iria triunfar e ser grande, ser obrigado a honrar publicamente Mordecai em uma praça pública, dizendo: Mordecai é o homem que Deus quer honrar. No segundo jantar que nós vimos semana passada, oferecido pela rainha Ester, Amã é então finalmente denunciado. E nós vimos que a história termina, até este momento, com Amã sendo empalado vivo. Amã sendo tirado de cena, Amã morrendo debaixo do furor de Assuero. Todos esses sinais, todos esses acontecimentos são como sinais que nos mostram que alguma coisa estava para acontecer. Uma grande reviravolta Deus iria realizar na vida do seu povo. E mesmo que envolva coisas catastróficas como a morte de Amã, Deus estava agindo para libertar o seu povo. Quando nós juntamos todas estas peças do quebra-cabeça, nós podemos perceber a eucatástrofe chegando, se formando, pronta para acontecer sobre a ação oculta e soberana das mãos do Senhor, o nosso Deus, lá nas terras da Média e da Pérsia. Ester capítulo 8, que nós acabamos de ler, nos conta então como esse Deus eucatastrófico muda radicalmente a história dos judeus na Pérsia. É aqui, nesse capítulo 8, onde nós vemos o Senhor agindo e trabalhando para realizar uma boa catástrofe na vida do seu povo. Uma boa catástrofe que iria libertá-los, livrá-los da destruição completa, da ruína total, da morte certa, do aniquilamento que estava para chegar. Na verdade, Ester 8 nos mostra vislumbres dessa ação eucatastrófica do Senhor Deus que são vistos claramente em um outro lugar, em um outro monte, onde uma cruz foi erigida há mais de 2024 anos atrás. A boa catástrofe que mudou a minha e a sua história como peregrinos eleitos de Deus, não somente agora, mas por toda a eternidade. Nesse sentido, há 3 mudanças repentinas, súbitas, inesperadas, surpreendentes que o Deus eucatastrófico realiza na vida do seu povo aqui neste capítulo. 3 mudanças radicais que nos ensinam que o Senhor, o nosso Deus, é um especialista em grandes reviravoltas. A primeira delas é a mudança de status. A segunda é a mudança de destino. E a terceira é a mudança de condição. Nós vamos começar entendendo a mudança de status. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso de número 2. A palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: tirou o rei o seu anel. Até este ponto da história, Mordecai, Ester e os judeus, era o povo odiado por Amã e os seus capangas. Tudo aquilo que eles recebiam era ódio, era desprezo, era opressão, era perseguição. Na verdade, eles eram um povo com prazo de validade a expirar. Eles eram um povo sob a ameaça certa de aniquilação completa, e aquele dia estava chegando. Nesse sentido, o status de Mordecai, o status de Ester, o status dos judeus na Pérsia não era lá um dos melhores. Eles eram odiados, haviam sido vendidos, alvos de uma grande conspiração, de uma grande opressão cruel e tirana pelas mãos de um homem chamado Amã. Na verdade, eram um povo sem esperança, sem perspectiva, não havia futuro para aquele povo. Porém, tudo agora está mudando radicalmente. Porém, no início do capítulo 8, parece que tudo está diferente do que estava até este ponto da história. Veja os versos 1 e 2 e perceba comigo. A casa de Amã agora não é quem domina os judeus. A casa de Amã está sobre o domínio de
Ester. Mordecai não está apenas na porta do rei. Mordecai está na presença do próprio rei. Amã já não está mais lá. Amã está na sepultura. E Mordecai é quem está na presença agora de Assuero. O verso 2 nos diz que o anel que Assuero havia dado para Amã, que fazia de Amã o segundo maior da Pérsia, não está mais no dedo do inimigo do povo do Senhor. O anel agora está nas mãos, está nos dedos de Mordecai. O anel que havia sido usado para selar o aniquilamento dos judeus está em posse de um judeu chamado Mordecai. Aliás, se você prestar atenção aí no verso 2, o próprio Mordecai agora é o novo chefe da casa de Amã. Ele agora é o superintendente da casa de Amã. Todos os seus familiares, todos os seus descendentes, todos aqueles que faziam parte da família de Amã estão sob o poder de Mordecai. Você consegue enxergar estas mudanças radicais e os seus significados profundos? Amã e seus seguidores não estão mais no controle. Agora quem domina e governa é Ester, Mordecai e, consequentemente, os judeus. É eles quem mandam agora no pedaço. Amã está morto. Enquanto Mordecai se transformou no novo queridinho de Assuero ali na Pérsia. Amã e os seus apoiadores já não têm mais poder, eles já não têm mais autoridade. Mordecai é quem leva nos dedos o poder e a autoridade do próprio rei Assuero. É ele quem leva em seus dedos o anel que simbolizava poder, autoridade e domínio. De perseguidos, oprimidos e vendidos, Mordecai, Ester e os judeus se tornam os maiorais da Pérsia e da Média. Mas para que essa nova realidade fosse implementada ali na Pérsia, para que o nosso Senhor Deus pudesse intervir desta forma na história dos israelitas, dos judeus ali na Pérsia, ele precisou realizar algumas eucatástrofes, algumas boas catástrofes, como por exemplo, a morte repentina de Amã no capítulo anterior. A morte é sempre uma catástrofe, mas para os judeus a morte de Amã era uma boa catástrofe. Era Deus libertando o seu povo das mãos dos seus inimigos. Veja, esta é a nossa história. Essa é a história da nossa salvação, a história da nossa redenção. A história do meu, do seu, do nosso novo status diante do nosso Senhor. Antigamente, como nós lemos em Efésios capítulo 2, no início do nosso culto, o nosso estudo perante o Senhor Deus era o pior possível. Nós éramos pecadores e indesculpáveis e culpados. Nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, nós éramos rebeldes que levantaram as suas armas contra aquele que nos criou. Nós éramos tidos como injustos, estranhos, como trapos de imundícia. Em outras palavras, no nosso status diante do Senhor Deus Santíssimo era o de pecadores culpados e devedores, e não havia nada que nós poderíamos fazer. Porém, contudo, todavia, uma boa catástrofe aconteceu. Uma eucatástrofe foi realizada em meu, em seu, em nosso favor. O Deus eucatastrófico também interveio em nossa história pela eucatastrófica cruz de Cristo Jesus. Ali naquela cruz, assim como os judeus na Pérsia, o nosso status foi radicalmente alterado, mudado, transformado diante do Senhor. De pecadores culpados, nos tornamos em pecadores perdoados, justificados e santificados pelo sangue de Cristo. De filhos da ira, fomos transformados em filhos do seu amor.
De estranhos e alienados, fomos convertidos em filhos adotados pela graça de Deus. De mortos espiritualmente, fomos mudados ao sermos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. De trapos de imundícia, nós passamos a ser alvos mais que a neve. Ou seja, o nosso status já não é mais o mesmo. O nosso status já não é mais o de pecadores condenados, mas agora é sim de pecadores, mas de pecadores perdoados, aceitos de volta na casa do Pai. E tudo isso, irmãos, por causa de uma boa catástrofe, a saber, a morte sangrenta, dolorosa e amarga de Jesus Cristo na cruz. Uma catástrofe, sim, pois era o Filho de Deus morrendo. Era aquele que era justo sendo crucificado naquela cruz. Era aquele que era santo e inculpável recebendo sobre si a ira de Deus. Mas para nós, eleitos de Deus, predestinados para a vida eterna, foi uma boa catástrofe, pois era Deus nos resgatando do nosso tremedal de lama. Era Deus, na morte de Cristo Jesus, tirando-nos do nosso status de pecadores condenados eternamente na sua presença. E os resultados de tudo isso são muitos. Por causa dessa catástrofe, por causa desse nosso novo status, por exemplo, nossas orações são ouvidas, elas são respondidas pelo Senhor. A palavra de Deus é o alimento perfeito para a nossa alma. A nossa adoração agora é recebida como cheiro suave pelo nosso Deus. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida de nós de forma especial. Além de tudo isso, nós nos tornamos herdeiros da vida eterna, da maravilha que será passar a nossa eternidade em um novo céu, em uma nova terra, em uma nova Jerusalém, na presença do Cordeiro de Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui nesta noite em busca de uma catástrofe para a sua vida, de uma boa catástrofe que possa mudar radicalmente a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de se relacionar com o Senhor, de mudar a forma como Deus te vê hoje. Por isso eu preciso lhe dizer que o que você procura somente é encontrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Como dizia Charles Haddon Spurgeon, um Salvador como Cristo é a única esperança para um pecador como eu. Um Salvador como Cristo é a única esperança para pecadores como nós. A segunda mudança que nós precisamos analisar e perceber no texto é a mudança de destino. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso de número 9. Vamos lá? A palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: então foram chamados sem detença Esther e Mordecai agora possuem um novo status ali na Pérsia. Porém, nem tudo estava resolvido. O edito de aniquilamento dos judeus ainda estava em voga. Ou seja, o destino dos judeus ainda continua sendo o mesmo. A destruição completa, a ruína total, a morte certa. Amã estava morto, mas o seu ideal de aniquilar os judeus ainda permanecia de pé, vivo no coração de muitos ali na Pérsia. O seu ideal de destruir os judeus ainda sobrevivia.
Então o texto bíblico nos diz que Ester se lança aos pés do rei Assuero e com lágrimas roga para que ele revogasse o edito de aniquilamento, para que de alguma forma ele cancelasse aquele edito que levaria à destruição à sua descendência. Mas lembre-se, havia um grande empecilho para que isso acontecesse. Nós já vimos e nós somos recordados no verso de número 8, que as leis Medo e Persas, que eram seladas com o rei, com o anel do rei, elas não poderiam ser jamais canceladas. Elas não podiam ser revogadas. Elas não podiam de forma nenhuma serem canceladas. E aqui você precisa se lembrar que Amã era um inimigo astuto. Ele era um inimigo sagaz, ele era um amigo inteligente, porque quando ele escreveu o edito de aniquilamento e o envia pelas 127 províncias, cada carta, cada edito chega selada com o anel do rei Assuero. Ou seja, era incancelável, era irrevogável, mesmo que o rei mudasse de ideia posteriormente. E é isso que Assuero diz a Ester aí no verso de número 8. Ester, eu não posso revogar, eu não posso cancelar. Mesmo que eu queira, mesmo que o meu coração esteja disposto a você, Ester, eu não posso fazer. Essa é a tradição. Aquilo que com meu anel foi selado, jamais pode ser revogado. Mas Assuero lhe permite escrever um novo edito. Lhe permite escrever conforme o desejo do seu coração e do coração de Mordecai. Com a permissão do rei, quando nós chegamos aí no verso 9, nós vemos Mordecai escrevendo um novo edito. E é nesse edito onde os judeus são autorizados a se reunirem para lutar, para defender a sua vida no dia do aniquilamento. O novo edito vem com a permissão do rei aos judeus para que eles destruíssem, para que eles matassem, para que eles aniquilassem todo e qualquer povo, toda e qualquer força armada que se levantasse contra eles e as suas famílias. Assuero não podia revogar o primeiro edito, mas agora ele promulga outro. Os judeus podem se defender, eles podem matar, eles podem aniquilar, eles podem destruir os seus inimigos. Assim como no primeiro edito, o segundo é selado com o anel do rei, que agora estava nas mãos de Mordecai, e os correios da Pérsia saem incontinentes entre as mesmas 127 províncias. Portanto, perceba a mudança aqui do destino dos judeus. Antes, eles estavam condenados à aniquilação sem a menor chance de defesa. Agora, eles estão autorizados a defenderem as suas próprias vidas e famílias. Antes, um povo condenado e sentenciado à morte. Agora, a permanência em vida é algo pela qual eles podem lutar e pela qual eles podem ter perspectiva. Antes, a morte era certa. Antes, a morte era o destino final deles. Agora, a vida é o destino final deles nesta história. Lógico, tudo isso envolveria uma eucatástrofe, uma catástrofe boa. Para permanecer vivo, eles teriam que matar, eles teriam que guerrear, eles teriam que lutar, eles teriam que, de alguma forma, lutar para permanecerem vivos. Mas, ainda assim, era uma boa catástrofe, conduzida pelas mãos do Senhor, o Deus soberano, para os libertar das mãos dos seus cruéis inimigos. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o nosso destino final era semelhante à dos judeus. Eu e você tínhamos um destino fixado. A nossa rota já estava fixada. A morte certa sobre a ira de Deus. Mas não apenas uma morte temporal, mas uma morte eterna. Eternamente mortos, separados, distante da presença do Senhor, uma eternidade separados da presença graciosa e amorosa do Senhor, o nosso Deus. O lago de fogo e enxofre era o meu, o seu, o nosso destino como pecadores.
E veja, desde Gênesis capítulo 2, este é o preço que o pecado cobra: a morte, e a morte eterna, sobre a ira do Senhor. E veja, também havia uma grande questão para nós, porque assim como a lei dos reis medos e persas, a lei do Senhor Deus soberano, criador de tudo e de todos, não pode ser revogada. Ela não pode ser mudada. Ela não pode ser alterada. Deus não pode simplesmente acordar em um belo dia e dizer: não mais vou fazer desta forma. Não há como ser assim. Assim como o nosso Senhor Deus é imutável, a sua lei também o é. Assim como Ele é santo, perfeito e eterno, a sua lei também o é. Nesse sentido, não havia meios, não havia formas de escaparmos da morte eterna como nosso destino final, por meio do cancelamento da lei divina. A lei do Senhor sempre foi muito clara: a desobediência à sua palavra acarreta em morte certa, e não há outro caminho. Sendo assim, como no caso dos judeus, nossas mãos estavam atadas. Não havia nada que eu e você pudéssemos fazer. Não havia nada que nós pudéssemos dar pela nossa salvação. Não há nada que nós poderíamos fazer para alterar o nosso destino final, a nossa rota final. Já não havia esperança, já não havia perspectiva de vida. Todos nós nascemos como pecadores mortos nos nossos delitos e pecados, esperando apenas chegar o dia em que nós seríamos despejados no lago de fogo. Apenas havia para nós a certeza da morte e da morte eterna. Entretanto, irmãos, por uma boa catástrofe, nosso destino final foi radicalmente alterado. Através de uma eucatástrofe divina, nós recebemos por graça um novo destino final. A nossa rota, a rota da nossa vida foi retraçada. O nosso destino, ele foi alterado. Hoje nós não temos mais o mesmo destino final. É na cruz de Cristo Jesus, a boa catástrofe anunciada no Evangelho, que o Deus eucatastrófico nos deu um novo destino final, a saber, o destino não da morte eterna, mas da vida, e vida eterna. Cristo morreu para isso, para que pudéssemos ter a vida e vida em abundância. Jesus padeceu para que fôssemos libertados dos nossos inimigos, do poder da morte, do pecado, de Satanás e do mundo. Nosso Senhor, o nosso bendito Salvador, foi morto para que nós nos tornássemos herdeiros da vida eterna, para que no dia final eu e você recebamos das suas próprias mãos, marcadas com os cravos da sua crucificação, a coroa da vida eterna. Consequentemente, a morte não é mais o nosso destino final, mas a vida, e a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, a nossa única certeza em Cristo é a certeza da vida eterna. Quer vivamos, quer morramos, a vida eterna é a nossa promessa da parte de Cristo. É justamente essa certeza que nós celebramos hoje, que nós celebramos todos os domingos quando nos reunimos como igreja. A certeza de que hoje nós somos o povo amado do Senhor, justificados pela fé, adotados por seu amor, salvos em Cristo Jesus, que estamos sendo preparados para herdarmos no dia final a vida eterna que já nos está reservada, que já nos foi dada. E pode ser que você chegou aqui hoje com o seu coração angustiado, com o seu coração aflito, pensando que a morte eterna é o seu único destino final possível. Mas se você crer em Cristo, se você tê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, você receberá hoje, nesta noite, em seu coração uma alegria de ter a certeza da vida eterna como o seu novo destino final. Mas para isso é preciso abraçar Jesus pela fé.
A terceira e última mudança que nós encontramos no texto é a mudança de condição. Vou pedir aos irmãos que leiam juntos o verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Mordecai saiu da presença do rei. Esther, Mordecai e os judeus agora possuem um novo status, um novo destino final. E a somatória destas duas verdades, quando nós somamos um novo status com um novo destino final, a somatória dessas duas grandes e incríveis mudanças é vista na mudança final presente aqui neste texto. A mudança de condição. Se você se lembra da condição em que os judeus se encontravam, quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 5, você já começa a entender aquilo que eu estou te dizendo. Se você voltar aos capítulos 5 e 6, você encontrará Mordecai e os judeus por toda a Pérsia, rasgando suas vestes em sinal de tristeza. Você os verá cobrindo a cabeça com cinzas, vestindo-se de pano de saco, porque a morte era chegada e a dor era grande. Grande luto tomou o coração de cada judeu espalhado na Pérsia. Todos eles choravam e choravam e choravam por causa da morte que os esperava, do destino final que os esperava. Eles se reuniam para jejuar, para de alguma forma buscar o livramento que eles tanto precisavam. Em resumo, a condição, o estado dos judeus era de tristeza, amargura, desesperança, sofrimento. Porém, se você olhar os versos 15 a 17, esta não é mais a condição dos nossos irmãos. Este não é mais o estado em que eles se encontram, porque o texto bíblico nos diz que entre os judeus agora havia felicidade, alegria, regozijo e honra. Volte seus olhos comigo para o verso de número 16 e 17 e nos diz assim: Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. A tristeza da morte deu lugar à felicidade da vida. A dor de perder tudo o que eles tinham e tudo o que eles eram se transformou em alegria de poder lutar por aquilo que era seu. As lágrimas doloridas agora são lágrimas de alegria e regozijo. A desonra de ser oprimido, de ser perseguido, se tornou em honra de ser benquisto no reino da Pérsia. Os judeus não estão mais chorando, eles não estão mais tristes, eles estão fazendo festas. Eles estão fazendo banquetes, eles estão celebrando a mudança do seu status e do seu destino final. E isso resulta em uma mudança de postura, em uma mudança de condição e de estado e mais. Se você prestar atenção em como o verso 17 termina, ele nos diz que entre todos os povos da terra havia temor dos judeus. E ainda mais, o texto nos diz que muitos dentre os povos se fizeram judeus. Veja o que está acontecendo. Toda essa eufórica alegria, esse coração jubiloso nasce de uma visão. A visão que os irmãos acabaram de ler no verso 15. A visão maravilhosa, encantadora, bela, inesquecível de ver Mordecai se apresentando vestido com roupas reais, azul celeste e branco, e também trazendo em sua cabeça uma grande coroa de ouro. Ou seja, por causa da eucatástrofe divina na vida de Mordecai, tirando ele das roupas de pano de saco e cinza, tirando ele do pó, colocando-o vestido de belas roupas reais, Deus está alegrando o coração de todos os judeus, mesmo que para isso
Amã precisasse ser empalado. Ver Mordecai vestido daquela forma possuía um significado profundo para os judeus. Eles perceberam que haviam conseguido o livramento do qual tanto necessitavam. Por isso as festas, por isso os banquetes diante daquela visão de Mordecai com aquelas roupas. A nossa condição original depois da queda também era esta. Era a condição de tristeza, vergonha e dor. A tristeza de se tornar escravo do pecado, a vergonha de desobedecer à lei de Deus, a dor de viver separado da presença maravilhosa do Senhor, porque era a partir daquele momento Adão foi expulso da presença do Senhor e nós também o fomos. O sofrimento de, como o profeta Isaías nos diz, de ver por causa das nossas mãos manchadas de sangue e os nossos dedos de iniquidade sermos afastados do Senhor e ver Deus se afastando de nós. A nossa alma era triste, a nossa consciência era amargurada, nossa vida era sem brilho, era sem cor, era sem graça, era sem beleza, era sem alegria. Essa foi a condição que o pecado nos legou. Uma condição deploravelmente infeliz diante do Senhor. Como se tudo isso não bastasse, ainda tínhamos que lidar com a dor de não podermos fazer absolutamente nada para mudar o nosso status, para mudar o nosso estado. As nossas boas obras não funcionavam. Talvez você já tenha tentado. Muitos percorreram por este caminho, há muitos correndo por este caminho ainda hoje. Mas estão vendo que as boas obras não funcionam, porque tudo o que nós fazemos são como trapos de imundícia diante do Senhor. A nossa força, na verdade, era fraca. Não podíamos fazer nada pela força do nosso braço. Alguns tentaram, mas se decepcionaram. Nossos méritos, nossas conquistas, nossas belezas, nossa moralidade era imperfeita, defeituosa. Não prestava diante do Senhor. Éramos aquilo que somos desde o ventre materno. Pecadores depravados, incapazes de mudar a sua própria sorte, a sua própria condição, pelos seus próprios meios e os seus próprios esforços. Mas é aí que o Deus eucatastrófico entra em cena mais uma vez. É nesse momento que nós devemos olhar mais uma vez para a boa eucatástrofe da cruz de Jesus Cristo. É naquela eucatástrofe que nossa condição é graciosamente alterada. Na cruz de Jesus, nosso coração é inundado pela alegria da convicção de que todos os nossos pecados foram perdoados por Deus. É na pessoa bendita de Cristo que nossa alma jubilosa e feliz celebra, festeja a certeza de que hoje nós somos filhos do Senhor. É na obra de Jesus Cristo que nós somos preenchidos na alma, na mente, no coração, pela felicidade eterna de hoje, pela boa catástrofe anunciada pelo Evangelho, estarmos em paz com o Santo Deus, de não sermos mais devedores a Ele, de não termos que viver tristes porque não temos como pagar a nossa dívida. Cristo pagou por nós. Mas para que tudo isso seja realidade em mim, em sua, em nossa vida, você também precisa ter uma visão nesta noite. E eu não estou falando de sonhos, eu não estou falando de revelações. Você precisa ter uma visão glorificada de Cristo Jesus. Você precisa olhar para Cristo Jesus, da visão de Jesus com o seu corpo dilacerado na cruz, não vestindo roupas de luxo como no caso de Mordecai. Da visão de Cristo vestido com uma coroa de espinhos sangrando, não com uma coroa de ouro em sua cabeça. Da visão sangrenta de Jesus Cristo que nos impacta, mas que também nos transforma a nossa condição, o nosso status diante do Senhor Deus. É dessa visão que você precisa. É dessa visão que muitas vezes impacta o nosso coração, que eu e você precisamos. Sangrenta sim, dolorosa sim, não há luxo, não há requinte, apenas simplicidade e pureza de um Cristo crucificado por nós. Mas é essa a única visão
que pode mudar o seu status, a sua condição espiritual diante do Senhor. A visão clara do Cristo que por nós sofreu na cruz do Calvário, ou seja, da visão eucatastrófica de Jesus, que nos cura, nos liberta e nos perdoa. Este é o Deus a quem servimos, o Deus eucatastrófico, que nos transforma radicalmente pela eucatástrofe, pela boa catástrofe da cruz de Cristo. Transforma o nosso status. Já não somos mais pecadores condenados, mas pecadores redimidos, perdoados, justificados e santificados. Transforma o nosso destino final. O inferno, o lago de fogo e enxofre já não é mais aquilo pelo qual nós aguardamos. Agora, em Cristo e sua cruz, nós aguardamos confiadamente o cumprimento da promessa da vida eterna, da qual nós seremos herdeiros e a qual já foi nos proposta em Cristo. Transforma a nossa condição, o nosso estado. Hoje não somos mais um povo triste sobre as garras de Satanás e do pecado. Nós somos um povo alegre, um povo feliz, um povo jubiloso pelo que Cristo fez por nós e nos dá graciosamente por meio da eucatastrófica cruz. Ame, sirva, adore o Deus eucatastrófico e sua vida será radicalmente e eternamente transformada por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, o nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos nessa noite. Porque na cruz de Cristo, o nosso status, o nosso destino, a nossa condição foi alterada. Hoje nós não estamos mais debaixo da tua ira, mas nós somos alvos do teu amor. Hoje nós não estamos mais longe de ti. Hoje nós fomos aproximados de tal forma que nada mais pode nos separar do amor que o Senhor tem para conosco em Cristo Jesus. Hoje, Senhor Deus, nós temos paz com o Senhor. Por isso nós somos um povo alegre, um povo feliz, porque nós entendemos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor nos dá por meio de Jesus. Nós te louvamos por ser esse Deus eucatastrófico, pela eucatastrófica cruz de Cristo Jesus, pelas boas catástrofes que o Senhor realiza em nossa vida, para que possamos ser hoje teus filhos e teus servos, membros da tua igreja. Deus, diante das dificuldades deste mundo, diante dos inimigos, diante de tantas tribulações que nós vivemos aqui neste mundo, enquanto o Senhor completa a boa obra que um dia o Senhor começou em nós, jamais nos deixe esquecer deste Deus eucatastrófico que o Senhor o é. Um Deus a quem nós podemos recorrer, confiar e descansar a nossa alma em toda e qualquer circunstância. Nós louvamos o teu nome em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino que nos lembra desta verdade. O hino 147, que nos lembra que Jesus Cristo vem vencendo e vencendo em nosso favor, para que possamos, pela fé nele, triunfar e vencer também.